Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Quem veio pela manhã vai entender, né? Eu estou subindo de nível. E quem está também, diga amém. Ser provado não é fácil, mas não é um ato de crueldade de Deus, mas de desafio. Né? Obrigado. Bom, primeiro deixa eu dizer uma coisa, né? Hoje à noite eu quero ser o ouvinte número 1 da mensagem. Mas, pastor, eu posso tirar uma casquinha aí? Pode, tá bom? Mas eu me considero o destinatário principal, tá bom? Você já ouviu falar sobre o que é saúde emocional? Você teria noção da relação da saúde emocional com a sua vida espiritual? Como ela pode influenciar, ajudando ou prejudicando a sua vida espiritual? Você já conseguiu ver na Bíblia, em alguns personagens na Bíblia, com a vida espiritual muito bem sucedida, o tipo de saúde emocional que eles possuíam? Então, nós vamos ler o texto bíblico de hoje à noite. Depois nós vamos nos afastar um pouquinho dele, vamos ter algumas informações e depois nós retornamos no final. Então eu convido você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. E o texto que nós vamos ler é do versículo 1 até o 21. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao 21. Diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Se você quiser, depois você marca aí na sua Bíblia o sentimento que Paulo fala quando ele orava por eles, tá? Uma das questões da saúde emocional de Paulo e da saúde emocional de uma pessoa é que ela consegue falar com clareza sobre seus próprios sentimentos. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Aí você vai ver ele novamente falando, novamente não, agora ele vai falar sobre a condição que ele estava. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como, ele vai falar agora novamente com clareza de sentimentos dele. Tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração,
Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, eu peço que você fixe a sua atenção quando ele está falando aquilo que me aconteceu, que é o fato de ser preso, de estar acorrentado. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu, ele repete a expressão, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Até aí. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Tua palavra é santa, Tua palavra é reta, Tua palavra tira as nossas trevas, porque ela é luz para o nosso caminho. E a nossa oração, Senhor, é que o nosso espírito seja guiado pelo Espírito Santo nesta noite, para que a semente que vem do céu encontre no nosso coração uma boa terra, para que ela possa germinar e produzir resultados na nossa vida. Que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração receptivo, que o diabo esteja impossibilitado de roubar aquilo que o Senhor vai semear no nosso coração. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Primeiro, eu gostaria que você tivesse noção do que é saúde emocional, para depois eu te mostrar isso na vida do apóstolo Paulo. Então, qual é a grande importância da saúde emocional para você? Se você souber o que ela é, você vai começar a perceber. Então, uma definição para a saúde emocional é que ela envolve a sua habilidade de lidar com sentimentos, de você conseguir superar acontecimentos ruins, tá? Então, quem tem mais saúde emocional consegue superar melhor e mais rápido acontecimentos ruins na sua própria vida. Quem tem menos saúde emocional vai ter mais dificuldades, vai levar mais tempo, mesmo orando, mesmo crendo em Deus, mesmo lendo a palavra, para superar coisas ruins que acontecem na sua vida. Outra definição sobre saúde emocional é que ela é a capacidade que você tem de lidar, olha só, de modo normal com os fatores estressantes da vida. Então, se a sua saúde emocional ela é boa, você é uma pessoa que consegue lidar de modo normal com os fatores estressantes da vida. Se a sua saúde emocional não é boa, mesmo você crendo em Deus, lendo a Bíblia, crendo na palavra, a sua capacidade de lidar com os fatores estressantes da vida normais, ela é muito reduzida. Outra definição, e cada uma delas acrescenta alguma coisa ao nosso entendimento.
diz: a pessoa com saúde emocional comunica seus sentimentos de forma clara. Você tem muita dificuldade de falar sobre o que você sente ou está sentindo, até mesmo para Deus. Mas a saúde emocional dá essa condição a você, de você falar sobre o que está sentindo de forma clara. Tem gente que até diz assim: eu nem sei explicar o que eu estou sentindo, né? Quanto mais falar. A pessoa com saúde emocional, ela entende que a tristeza faz tão parte da vida quanto a alegria. E olha o destaque final: e não se deixa levar pelas angústias do dia a dia. Então, você viu aí que a saúde emocional, ela é super importante para que você possa caminhar em direção a uma promessa de Jesus, é você ter uma vida abundante. Pelas definições, né, você precisa da saúde emocional para lidar bem e conseguir falar claramente sobre seus próprios sentimentos. Você precisa da saúde emocional para você aprender, se desenvolver, a lidar de forma normal com os fatores naturais e estressantes da vida atual, tá? E, enfim, pelo que você viu, a saúde emocional, ela pode ser uma temperatura da sua vida espiritual, tá? Mas vamos pensar um pouquinho ainda também sobre a saúde emocional e os meios de comunicações atuais e as redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, o Facebook, etc., tá? Com a sua saúde emocional. Tem relação ou não e qual seria? Bom, o que acontece? Os meios de comunicação e as redes sociais levam você a lidar mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida. E uma outra coisa interessante é que, além de fazer isso com você, né, você gasta às vezes mais tempo acompanhando a vida dos outros do que gerenciando a sua própria vida. O que acontece? Tanto os meios de comunicação como as redes sociais sabem qual é o estilo de vida dos outros que chama mais a atenção de você. E o estilo de vida são dois que chamam mais a nossa atenção. Ou eles vão te apresentar vidas ideais, porque isso chama atenção, ou vão te apresentar vidas que são trágicas, porque isso também chama muito a sua atenção. Então, como na maioria dos casos, o tempo que você tem contato com os meios de comunicação e com as redes sociais, você está lidando mais com a vida dos outros do que com a sua, e a vida dos outros não como a vida é, mas no caso de vidas ideais, como todos gostariam, né? Ou então com as tragédias humanas, porque muitas vezes prende a nossa atenção. O que acontece? Por essa característica dos meios de comunicação e das redes sociais, normalmente, via de regra, eles vão afetar a sua saúde emocional de modo negativo. Então, acho que o que nós estamos aprendendo aqui nesse momento é uma coisa interessante, né? Se eu quero mais saúde emocional, eu devo repensar o tempo que eu gasto com essas coisas, porque senão não faz sentido. Eu quero melhorar minha saúde emocional e eu me alimento daquilo que pode prejudicar a minha saúde emocional. Outra coisa para a gente pensar é a escalada da vida emocional, tá? Eu coloquei aqui, você tem uma ideia, talvez uma visão mais ampla, tá? Número 1, saúde emocional. É o que nós estamos vendo aqui hoje à noite e vamos ver isso na vida do apóstolo Paulo. Primeiro estamos entendendo o que é isso, né? Qual é a característica de alguém que tem saúde emocional, para vermos se o apóstolo Paulo tinha, tá?
Porque, às vezes, a pessoa é uma pessoa de oração, como Paulo era uma pessoa de conhecimento bíblico, como Paulo era uma pessoa que serve a Deus intensamente, como Paulo servia, mas ela não tem saúde emocional. Só que Paulo tinha tudo isso e tinha saúde emocional. Então, aí é que é a questão importante para nós hoje à noite. Então, primeira coisa, saúde emocional. Mas se você não tem uma boa saúde emocional, você pode desenvolver um transtorno mental, tá? Ou psicológico. Então, as questões normalmente não são estanques, né? Elas são linkadas e normalmente elas são gradativas, tá? Se eu não me preocupo, se eu não acho importante ter uma boa saúde emocional, eu posso caminhar para o degrau seguinte e desenvolver transtorno mental, tá? Como depressão, ansiedade e outros desse tipo. Se isso também não for resolvido, tá? Eu posso caminhar para uma neurose e se não for resolvido, eu posso terminar numa psicose, tá? Então, olhando para esse quadro, é importante tratar o mal pela raiz, vamos dizer assim, né? Então, se eu não quero chegar em estágios mais preocupantes, e eu sei que me foi dito, ó, tem um caminho. Se você negligenciar aqui, não vai ficar parado, tá? A coisa evolui. Se negligenciar, não buscar ajuda, não buscar tratamento adequado, a coisa evolui, tá? Bom, como é que eu posso fazer um autoexame agora, né, aqui agora, para ver um pouquinho da minha saúde emocional, tá? Eu trouxe para vocês, tá bom? Não trouxe um teste completo, mas bem curtinho, tá? Você pode fazer agora para você 5 perguntas. E dependendo da resposta que você der a essas 5 perguntas sobre você mesmo, isso pode indicar o seu nível de saúde emocional do seu atual estado de vida, tá? Primeiro é o seguinte: independente das circunstâncias, eu tenho controle das minhas emoções? Tá? Então, acho que o detalhe é aí, independente das circunstâncias, né? Porque ser sorridente, educadinho e tal, quando a coisa está normal, é uma coisa. Mas eu tenho controle das minhas emoções quando estou sendo agredido, quando estou sendo mal atendido, né? Então, independente das circunstâncias, eu sou como Jesus. Jesus, independente das circunstâncias, sendo debochado, sendo agredido, né? Sendo ferido, ele tinha controle das suas emoções. Então, responda para você mesmo, tá? Você conhece o seu comportamento. Eu tenho controle das minhas emoções apesar das circunstâncias? Segunda pergunta: eu reajo bem a situações difíceis? Né? Eu reajo bem a situações difíceis? Ou quando você se depara com uma situação difícil, né? Você fica acabado, fica arrasado, fica de cama, né? Desânimo total, desejo total balde, de largar tudo, de parar tudo. Tá? Como é que você reage a situações difíceis? Né? Acaba o seu humor, né? Fechou o tempo. Então, responda para você mesmo se você quer fazer o autoexame. Terceira pergunta. Você se recupera bem de situações difíceis? Porque a saúde emocional proporciona às pessoas a capacidade, tá? Porque nós não podemos evitar que situações ruins ou difíceis venham à nossa vida. Mas aqueles que têm, além de uma vida espiritual saudável, têm uma saúde emocional correta, vem dar aquele primeiro chacoalho, aquele primeiro impacto, mas logo a pessoa reage, né? E ela assume uma atitude de normalidade de novo com a sua vida, tá? Então, diferentemente, aí quem não tem,
vai levar uma semana, vai levar um mês para se recuperar daquilo que aconteceu, tá? Porque tem muita dificuldade de respirar e falar: Jesus, vai comigo, né? A vida não pode parar, preciso prosseguir. Quarta pergunta que você pode fazer no seu autoexame: eu perdoo os outros com facilidade? Pastor, o que é perdoar os outros com facilidade? É perdoar enquanto a outra pessoa não se arrependeu. Esse é o exemplo de Jesus na cruz, perdoou todo mundo e aqueles que estavam ali não estavam arrependidos. Mas, Pai, perdoa-lhes. Tá? Jesus sabia que o arrependimento condicionava a comunhão, mas não ao perdão. Então, você ter uma comunhão restaurada com alguém pode estar condicionado a pessoa se arrepender do que ela fez, ela reconhecer. Mas você liberar o perdão não está condicionado a ela se arrepender. Porque ela pode não se arrepender nunca e aí você morre sem perdoar. Então, você faz essa pergunta para você: eu perdoo os outros com facilidade? E eu já te expliquei o que é com facilidade. Tá? O exemplo também é de Estevão, né? Fez a mesma coisa. Ninguém estava arrependido, mas pediu a Deus: perdoa que eles não sabem o que fazem. A quinta e última pergunta do seu autoexame é: eu guardo rancor ou ressentimento das pessoas? Tá? Então, essas 5 perguntinhas. Se prevaleceu, sim, né? Beleza. Mas se prevaleceu, não, você está no lugar certo, amém? Aqui é a casa do oleiro, onde ele conserta os seus vasos. Então agora vamos voltar para o texto, tá? E vamos ver 4 evidências de como a saúde emocional do apóstolo Paulo influenciou a sua vida e ministério, tá? Então, você já sabe o que é, né? Pastor, não guardei, foi tantas definições, acho que foi 4 ali. Então, guarda essa agora para a gente voltar para o texto, tá? Vou resumir em 2 frases. Sabe o que é você ter saúde emocional? É você conseguir lidar bem com 2 coisas. 2 coisas. É o resumo de todas aquelas 4 definições. Você consegue lidar bem com sentimentos ruins que vêm a você. Segundo, com situações ruins que surgem na sua vida. Esse é o sinal de alguém com boa saúde emocional. Consegue lidar bem com sentimentos ruins e com situações ruins. Tá? E na vida do apóstolo Paulo, se você quiser, volta então em Filipenses capítulo 1. Tá? O primeiro sinal, acho que esbarrou aí. Voltou. A primeira evidência da saúde emocional do apóstolo Paulo é que ele falava, às vezes, de coisas que há muitas pessoas que não querem falar. Sentimentos. No versículo aqui que nós lemos, o versículo de número 3, Paulo não fala, eu oro por vocês, ponto final. Ele fala do sentimento. Ele fala assim, quando eu oro por vocês, eu sinto a alegria. E no versículo 7, ele continua falando sobre eles e ele novamente fala com clareza dos seus sentimentos. Ele fala assim, versículo 7, a última frase. Desculpe, versículo 8, a primeira frase. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele não faz isso somente aqui na carta aos Filipenses,
mas ele faz isso de modo costumeiro nas suas cartas. Tá? Essa carta ele escreve, ele está preso, como quando ele escreveu também Filemão, Colossenses, Efésios, Filipenses. Essas são as chamadas as cartas da prisão. A primeira prisão dele em Roma. E 2 Timóteo, na ocasião da segunda prisão. E é interessante você perceber como é que Paulo, aí você fazendo assim, tendo agora uma nova leitura, você vai falar, não é que é isso mesmo? Na maioria das cartas de Paulo, no início das cartas, ele não fala só das questões espirituais, mas ele fala dos sentimentos do seu coração. Né? E talvez aqui, aqueles que precisam mais da ajuda e da graça de Deus, hoje à noite, nesse ponto aqui, talvez sejam os homens, né? Porque os homens normalmente têm muita dificuldade de falar de sentimento. Né? Quando alguém pergunta, tô bem. Né? Porque esse tô bem encerra a questão. Né? Já as mulheres têm mais facilidade de falar sobre sentimentos do seu coração e falar com clareza. E aí não é por acaso, porque a maioria das mulheres talvez tenha mais saúde emocional do que a maioria dos homens. Então, para nós homens hoje à noite, vale o insight. Se nós queremos melhorar a nossa saúde emocional, precisamos fazer alguma coisa que coopere com isso. É claro que tem mulheres também que são muito fechadas, né? E também não falam com clareza dos seus sentimentos. Mas não é a maioria, o que normalmente acontece com os homens. Então, você vê aqui que Paulo deixa isso evidente, tá? Da sua saúde emocional. Ele não tem dificuldade de falar com clareza sobre os sentimentos do seu coração. Agora imagine como isso interfere na sua vida espiritual. Se você tem dificuldade de falar com clareza sobre os seus sentimentos, como é que é a sua conversa com Deus quando você ora? Ah, então eu estou entendendo que esse negócio de saúde emocional não é só uma questão, papo de psicologia. Isso tem a ver com a Bíblia também, isso tem a ver com a minha vida espiritual. Porque teu coração está sangrando, e aí você vai orar e fala, Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é maravilhoso, eu me alegro, e tal, e elogia a Deus, fala das suas obras. Ok, nada errado nessa oração. Em nome de Jesus, amém. O teu pai, que quer a tua saúde emocional, fica olhando assim, ué, eu pensei que eu ia ouvir com clareza você falar dos seus sentimentos também para mim. Você falou quem eu sou e eu sei quem eu sou. Realmente eu sou tudo isso aí que você falou. Você falou o que eu faço e realmente eu faço tudo isso aí, concordo contigo. Eu tenho esse poder, eu tenho esses recursos. Mas faltou você abrir o seu coração e falar assim, Senhor, meu coração está sangrando. Apesar de eu saber quem tu és, de saber o que tu podes fazer, que no estalar de dedo só pode mudar tudo isso, mas o meu coração está sangrando. Então, Paulo é um exemplo para nós de alguém não apenas com uma vida espiritual saudável, mas com uma vida emocional. Quando ele fala de sentimento, ele está falando de emoções, de uma vida que é caracterizada por uma saúde emocional. Então, a situação dele era ruim, mas a saúde emocional era boa. A sua situação hoje pode ser ruim, mas a sua saúde emocional também pode ser boa, igual a dele. Tá? Então,
E ele deixa isso claro aqui, tá? Quando ele fala aqui, olha, no verso de número 12, tá? E que ele repete no verso 19. Olha, no verso 12 ele fala assim: aquilo que me aconteceu. Lembra que eu pedi para você marcar? Tá? E no verso 19 ele fala também: aquilo que me aconteceu. Ou seja, aquilo que aconteceu marcou, foi relevante. Porque ele repete para os irmãos, ó, aquilo que me aconteceu. E aquilo que me aconteceu, ele diz, no verso 13, ele fala, estou na prisão. Verso 13. Tá? No verso 15, ele diz, apesar de eu estar preso, tem pessoas que estão soltas e querem aumentar o meu sofrimento. Ele diz assim, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Tá? Então, mas no verso 18 final, aí você vê a saúde emocional dele também. Ele fala assim: continuarei a alegrar-me. Tá? No verso 20, ele fala assim: olha, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Tá? E aí é quando ele fala, no verso 21, é a frase que é mais famosa desse capítulo, quando ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que nós percebemos aqui? Que aqui já é a segunda evidência. Por favor? Ok. Que Paulo, apesar que ele está dizendo aquilo que me aconteceu foi ruim. Ele não usa esse termo, mas ter sido preso não era um desejo dele, nunca foi. Tá? Não é uma coisa boa em si. Mas ele estava dizendo, ó, aquilo que me aconteceu foi ruim, mas eu não vou parar. Coisas ruins que acontecem na vida de crentes, que apesar de crer em Deus, ler a Bíblia, crer na Bíblia, são espirituais, não querem nada com pecado, mas que não têm uma boa saúde emocional, paralisa essas pessoas. Então, além de uma vida espiritual saudável, você precisa de uma vida emocional saudável. Porque Paulo é exemplo, por ele ter essa vida emocional saudável, ele está dizendo: aquilo que me aconteceu, eu estou preso, pessoas que estão soltas parece que querem aumentar o meu sofrimento, mas eu vou continuar com a determinação de sempre. Ele estava dizendo o seguinte: olha, aquilo que me aconteceu foi ruim, mas eu não vou parar. Não é? Eu creio que é algo que nós podemos aprender hoje à noite. Tá? Eu acho até que nós podemos falar, isso pode nos ajudar. Repete a seguir. Senhor, mesmo que me aconteça uma coisa ruim, eu não vou parar a minha missão. Então é isso que nós aprendemos com ele aqui. Ele estava dizendo isso aos irmãos, tá? Eu vou continuar com a determinação de sempre. Então, quando acontece coisa ruim, você reage como Paulo ou você fala, acabou? Para mim acabou, não é? Para mim chega. Estou parando por aqui. Então vamos pegar o exemplo de Paulo, tá? Terceira evidência da saúde emocional de Paulo é aquilo que me aconteceu foi ruim, mas eu vou fazer uma leitura boa. Aquilo que me aconteceu foi ruim, mas eu vou fazer uma leitura boa disso que aconteceu. Como é que você percebe isso aqui? Tá? No versículo de número 12, quando ele fala pela primeira vez aquilo que me aconteceu, ou seja, ter sido preso injustamente e tal, estar acorrentado, ele diz assim, olha a primeira coisa que ele diz aí, ó, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho.
Olha o que ele diz no 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, que era o que aconteceu, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O que você vê aqui, tá? Que Paulo, por ele não ser apenas espiritual, mas ter uma saúde emocional correta, ele preferia, ao invés de ver o que aconteceu a ele como um problema, ver como um desafio. Pessoas que têm saúde emocional boa, além de uma vida espiritual boa, preferem, como Paulo, ver coisas ruins que acontecem como um desafio ao invés de ver como um problema. Como é que isso pode ser possível? Mudando a sua leitura. O que aconteceu com Paulo foi ruim, mas olha a leitura que ele faz. É como se ele dissesse o seguinte: o que aconteceu foi ruim, mas eu prefiro fazer a leitura das coisas boas decorrentes dessa coisa ruim. Sempre haverá coisas boas decorrentes de coisas ruins. Nunca é só coisa ruim, tá? E aí ele relata, ele fala, ó, aquilo que me aconteceu foi ruim, mas trouxe uma coisa boa, o evangelho pediu. Todos os guardas do palácio estão ouvindo o evangelho. Aquilo que me aconteceu foi ruim, mas isso é uma coisa boa, né? Alguém que tem saúde emocional consegue ler coisas boas em coisas ruins que Deus permitiu acontecer. E ele fala, olha, não só todos os guardas aqui da onde eu estou preso, mas ele fala assim, também há irmãos que, já que eu estou preso e continuo pregando o evangelho, então aqueles que estão soltos estão mais animados ainda a fazerem isso. E eles estão pregando o evangelho com mais desenvoltura, com mais intrepidez, com mais ousadia, com mais determinação. E é interessante que no verso 15, ele tem uma visão realista. Ele fala, ó, alguns pregam por inveja, 15, por rivalidade, mas aí a leitura também de coisas boas e minhas coisas ruins. Ele fala, mas tem outros que fazem de boa vontade. Tem gente que, se você fizer um pontinho na folha branca, você fala assim, o que você está vendo? Pontinho preto na folha branca. Tem um monte de pedaço branco para ver, mas só vê o pontinho preto. Paulo não era assim. Ele falava, ó, tem uma imensa folha branca, mas o que me aconteceu é que Deus deixou o pontinho preto. Eu não ignoro o pontinho preto, mas eu me alegro em toda a região em sua volta. Eu estou vendo também muita coisa boa que Deus está fazendo através dessa coisa ruim que Ele permitiu me acontecer. E verso 18, aí você vê novamente a saúde emocional dele, quando ele fala assim, mas o que importa? O que é mais importante nisso que me aconteceu? Ele responde, o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso, aí ele fala de novo a saúde emocional. Me alegro. Tem gente que nem Deus fazendo coisas boas consegue se alegrar. Quanto mais Deus permitindo acontecer uma coisa ruim, como permitiu com ele, e aí que não consegue mais ver nada mais de bom. E fica ali, ó, emperrado naquilo que Deus permitiu acontecer e que não era uma coisa boa. Realmente não era. Não precisamos não reconhecer ou dizer o contrário, mas ver que você tem um Deus que quando permite acontecer uma coisa ruim, mas no pacote também vem muita coisa boa. Tá? Então, quando te acontece uma coisa ruim, qual é o seu hábito costumeiro de ler a situação? Como Paulo? Ou diferente? Você só vê a coisa ruim. Puxa, Deus deixou isso me acontecer. Isso não foi bom. Isso foi ruim.
ok, mas fica aí, fica parado aí, não anda, não sai, não se levanta, não se recupera, não levanta a cabeça. E Deus tentando mostrar para você, mas sim, eu não nego, realmente eu deixei acontecer isso. Isso, humanamente falando, é ruim. Mas como é que você não vê? Aquilo ali é bom, aquilo ali é bom, aquilo ali é bom, aquilo ali é bom. Sejamos como Paulo. Em meio, às vezes, a coisa ruim que Deus permite acontecer em nossa vida, vamos fazer leitura também das coisas boas, vamos procurar as coisas boas. Peça a Deus hoje à noite, Senhor, eu quero ser treinado em cada situação ruim, ao invés do meu diagnóstico ser mais um problema, ser é mais um desafio. A sensação muda dentro de nós, não muda? Imagine você olhando para cada nova situação ruim que acontecer na sua vida a partir de hoje à noite, e você sair com isso na sua cabeça. A cada nova situação ruim que me acontecer, porque Deus permitiu, ao invés de eu fazer a leitura que é mais um problema, eu vou fazer a leitura que é mais um desafio. Você acha que influencia ou não a sua vida emocional? Influencia. E vai influenciar ou não o seu tipo de oração? E vai influenciar ou não o seu tipo de reação? E vai influenciar ou não o seu comportamento, o seu estado de espírito? Claro que sim, vai influenciar. Porque, escute o que eu vou te dizer. O que determina o seu estado de espírito não é o que aconteceu, mas é a reação que você teve ao que aconteceu. A reação sua é mais importante do que aquilo que aconteceu. É isso que Paulo está nos ensinando, tá? Não adianta ter reações erradas e querer receber as bênçãos certas. Não adianta achar que, porque Deus nos ama, que coisas ruins não acontecem na nossa vida. Aconteceu na vida dele. Aquilo que me aconteceu não foi bom, mas eu resolvo fazer uma leitura das coisas boas. E eu estou percebendo, irmãos em Filipos, olha, parece que tem muito mais coisas boas ao redor dessa coisa ruim. E então, ao invés de ficar deprimido, ao invés de ficar sorumbático, aí ele fala assim: eu me alegro. Eu me alegro. Não é? O diabo quer que você só veja aquilo que aconteceu e que foi ruim. Mas Deus quer que você veja aquilo que está ao redor também. Mude a sua leitura. Inclua na sua oração hoje à noite: Senhor, eu preciso mudar a minha leitura quando o Senhor permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Irmão, são muitas coisas ruins na nossa linguagem humana. Por exemplo, fundir o motor do carro é coisa boa ou coisa ruim? É coisa ruim. Despesa, tempo, né? Tantas coisas, é coisa ruim, né? E, e tantas outras situações são coisas ruins, mas você não escolhe o que vai acontecer. Isso dentro do critério que Deus é soberano. Mas você escolhe a leitura que você vai fazer, tá? Que o seu hábito seja copiar o padrão de Paulo, fazer uma leitura de coisas boas que estão acontecendo, apesar daquela coisa ruim. Então, eu deixaria como resumo aí, a saúde de Paulo emocional de Paulo fica evidenciada na atitude que ele tem. Aquilo que me aconteceu foi ruim, mas eu vou fazer uma boa leitura. Tá? Então, mude a sua leitura. Quarta evidência da saúde emocional de Paulo é: aquilo que me aconteceu foi ruim, mas apenas em uma área da minha vida. Tem gente que aconteceu uma coisa ruim, ela fala assim, às vezes até crente: acabou com a minha vida. Paulo, ele deixa bem claro o seguinte: olha, aquilo que me aconteceu foi ruim, tá? Fisicamente eu estou aprisionado, então a minha liberdade de ir e vir acabou. Isso é uma coisa ruim, tá? Mas
Apesar de fisicamente eu estar aprisionado, a minha fé está solta. A minha fé está livre. Minha prisão é só na área da minha vida física, mas a minha vida espiritual está livre, está em liberdade. Então, é como se ele dissesse: o meu corpo está preso, sem poder ir e vir, mas a minha fé está solta como antes. Fisicamente eu estou preso, mas apesar disso, o que me aconteceu, a minha fé avança, a minha fé prossegue para o alvo. Tá? Olha o que ele diz aqui no capítulo 3, versículo 14 e 15. Ele fala assim, ó: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Pessoas de saúde emocional não ficam paralisadas quando coisas ruins acontecem. Aí ele diz assim, ó: o que ele fez? Eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás e vou avançar para as que estão adiante. E ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a saúde emocional de Paulo era de tal maneira que ele entendeu: olha, o que aconteceu não afetou todas as áreas da minha vida, afetou uma área só. Não trouxe limitação em todas as áreas da minha vida, trouxe limitações ruins em uma área só. A limitação da minha liberdade física é ruim, mas a minha fé continua boa. É interessante, irmãos, como é que o diabo consegue fazer na vida de muitos crentes. Quando coisas ruins acontecem, a fé é arruinada. É uma fé só para coisas boas. É uma fé só para quando Deus está mandando bênçãos. Se vem a provas, como nós ouvimos hoje de manhã, aí a fé já está arruinada. Paulo é um exemplo para nós, e ele mostra para isso: olha, o que me aconteceu é uma coisa ruim, mas não são todas as coisas. Eu estou preso fisicamente, mas a minha fé está livre. Eu ainda tenho objetivos, eu ainda tenho alvos espirituais. A minha vida espiritual prossegue, apesar do que aconteceu. Tá? Então, não permita que aquilo que acontece piore você espiritualmente. Você tem que sempre melhorar. Mesmo que aquilo que aconteceu seja ruim, mas tem que trazer no mundo espiritual benefícios para a sua vida espiritual, desde que você tome as mesmas decisões. Fala: olha, eu prossigo, minha vida espiritual prossegue. Eu vou continuar avançando, minha vida com Cristo avança. Minha vida com Cristo tem duas coisas que não vão acontecer: nem paralisar, nem retroceder. Eu só prossigo, eu só avanço. Outras áreas podem paralisar por aquilo que Deus permitir acontecer. Né? O próprio apóstolo Pedro, Jesus deixou claro que chegaria um momento na vida dele em que uma coisa ruim aconteceria, ele perderia a sua visão. E Jesus fala: olha, quando você for velho, você não vai mais poder ir e vir para onde você quiser. Vão ter que te dar o braço para te conduzir. Lembra que Jesus fala isso depois de ressurreto? Isso não é coisa boa, isso é coisa ruim. Né? Saber por antecedência que eu não vou enxergar no final da vida, vou depender de ser conduzido para ir ao banheiro, para ir para qualquer lugar. Né? Então, Deus permite às vezes que coisas que não são agradáveis aconteçam na nossa vida, como permitiu com Pedro, permitiu com Paulo ser preso, mas quem decide o que aquela coisa ruim que Deus permitiu acontecer na sua vida vai gerar na sua fé é você. Aí a sua responsabilidade não é de Deus. Se paralisou a sua fé, se a sua fé retrocedeu, a responsabilidade não é de Deus por ter permitido a coisa ruim acontecer, mas a responsabilidade é sua pela maneira que você reagiu. Eu
no sentido humano, eu fiquei espantado, mas objeto de muita admiração, né? O que aconteceu com o irmão Fernando. Acho que talvez uns 3 anos atrás, né? O seu filho havia acabado de reconciliar com a esposa, né, irmão Fernando? Foram tirar fotos aqui nas pedras aqui, nas praias aqui próximas a nós. Praia do Secreto. Veio uma onda, levou a esposa. Ele sabia que ela não sabia nadar, ele pulou para salvá-la e os dois morreram ali. Recém-reconciliados, né? Irmãos, humanamente falando, não tem explicação como é que o irmão Fernando reagiu a essa coisa ruim que aconteceu. Ficou de pé, não parou, não precisou de um telefonema. Há 3 meses sem vir à igreja. Irmão Fernando, o que está acontecendo? Ah, pastor, para mim acabou. Deus permitiu essa coisa ruim acontecer. Que Deus é esse? Irmãos, o que acontece, mesmo que seja ruim, mesmo que você não seja responsável, mesmo que você não tenha pecado, mesmo que você não tenha procurado. Paulo não procurou isso, mas era uma coisa ruim. Mas se Deus permitiu acontecer, guarde isso. A sua responsabilidade não é com aquilo que aconteceu, mas é a reação que você vai ter. Deus vai te cobrar a responsabilidade da sua reação. E se a sua reação não for correta, não tem justificativa. Ah, Senhor, mas foi tão ruim. Ah, Senhor, mas foi tão duro. Ele vai falar assim: você tinha 2 recursos e você não usou: a Bíblia e o Espírito Santo. Você poderia usar os 2 recursos em oração. E mesmo tendo deixado acontecer uma coisa ruim, você ia prosseguir. Você não ia parar, você não ia retroceder. Você não ia ficar derrotado. Então, Deus permite às vezes acontecer uma coisa ruim, mas não é, na maioria das vezes, em todas as áreas da nossa vida, mas apenas em uma área só. Circunstâncias ruins que me aconteceram não vão parar e nem aprisionar a minha fé em Jesus. É o que Paulo está dizendo para eles. Você poderia ter essa decisão, essa escolha hoje à noite? Ainda que venham a acontecer circunstâncias ruins na minha vida, o diabo não vai ter esse gosto de ver aquelas circunstâncias ruins me paralisar minha fé ou aprisionar minha fé em Jesus Cristo. Irmãos, quantas pessoas estão hoje, nesse horário, nesse domingo, estão vendo um jogo de futebol, crentes desviados, porque Deus deixou acontecer uma coisa ruim na vida deles e tiveram a reação errada? Isso aqui é muito importante. Não estamos tratando de um assunto que é uma teoria, é uma hipótese, é vida real. Quantos estão desviados? Não é porque alguns até porque receberam uma grande bênção de Deus e trocaram a bênção pelo abençoador. Mas outros porque Deus deixou coisas ruins acontecerem, como Deus deixou o irmão Fernando ter essa experiência. E aí, decepcionados com Deus, não. Se Deus ama, por que ele deixou acontecer essa coisa tão ruim? Questão de nível, né? Que nós ouvimos hoje de manhã. Deus queria que você fosse aprovado e subisse de nível. Você falou: não, não vou ser aprovado, prefiro ser reprovado. Baixou de nível espiritual. Então, aquilo que me aconteceu foi ruim, mas apenas em uma área da minha vida. O Paulo nos dá esse exemplo. E a quinta e última evidência, que além de uma vida espiritual estruturada, Paulo tinha uma vida emocional saudável, é que aqueles que têm uma vida emocional saudável, quando a situação piora, procuram se adaptar. Mesmo que a situação piore, procura se adaptar o mais rápido possível e de forma mais saudável possível. Diminui o orçamento, corta net, corta Netflix, vai cortando.
até Deus restaurar. A situação ficou ruim, mudou. Sai do seguro, vai para a cooperativa, vai dando um jeito, né? Vai se movimentando. Quer ver como é que Paulo nos dá esse exemplo? Aqui no capítulo 4, você vê como é que Paulo era uma pessoa adaptável. Versículo 11, ele fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Estou usando a NVI, tá? E em outras diz aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas só vive contente em toda e qualquer situação a pessoa que decide se adaptar às novas circunstâncias da sua vida. Voltando ao exemplo, o arroz financeiro, corta a pizza. Pessoa adaptável. Mas aí a pessoa não é adaptável, Deus permitiu a situação ruim chegar, né? Escassez de crentes, escassez de fregueses, né? Redução de renda, mas a pessoa ela não aceita se adaptar à nova realidade, né? Doença na família, alguém na família fica doente, dependendo, né? Você tem que adaptar o quarto, tem que adaptar cômodos, tem que adaptar banheiro. Quem consegue, quem decide se adaptar, sofre menos. Mas quem é resistente fala, não, sempre foi assim, é do meu jeito, eu não mudo. Pessoa que não é adaptável. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, o que me aconteceu foi uma coisa ruim. Mas quando eu vi Deus deixou eu ser preso, e não sou um bandido, não sou um criminoso, no aspecto legal da lei civil romana, não havia razão para eu ser preso, estou sofrendo uma injustiça, isso é uma coisa ruim, mas sabe o que eu fiz, irmãos? Eu me adaptei rapidamente. Minha fé não está presa, isso não atingiu todas as áreas da minha vida, eu posso continuar pregando o evangelho, eu me adaptei, irmãos, e por ter me adaptado, eu aprendi a viver contente. Quem não é adaptável vive triste porque as circunstâncias mudam a toda hora. Você tem que decidir hoje à noite, eu seria uma pessoa adaptável. Não é adaptável ao pecado. Isso aí nós temos que ser inconformados. Mas adaptável às situações, à mudança de situações, situações difíceis, situações desagradáveis, situações ruins. Seja uma pessoa adaptável. Se você for uma pessoa adaptável, você supera mais rápido, você sofre menos, você dá abertura para o Espírito Santo te fortalecer, te ajudar, porque ele não vai precisar gastar tempo te consolando, falando, não fica triste não, o Pai te ama, não, olha, Ele quer te subir de nível. O Espírito Santo não vai precisar gastar tempo falando essas coisas para você, porque Ele viu que você já se adaptou e vai falar, opa, você teve a reação certa. E por Paulo ser adaptável, tá? Ele pôde dizer o que está no verso 12, que é uma frase também muito conhecida, que você sabe. Ele fala assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo que ele está falando? A adaptação. Não creio nisso, né? Da forma como se procura colocar, anulando o ato criativo de Deus, né? A questão os seres vivos evoluíram porque se adaptaram, né? Eu creio numa evolução na espécie, mas não da espécie. Então é claro que o cão siberiano, porque vive no gelo, ele tem uma adaptação no seu pelo. Ele não vai conseguir viver bem aqui, né? Num país tropical. Mas vai conseguir viver bem lá. Mas ele não mudou de uma espécie para outra. É uma variação dentro da espécie. Nisso cremos na evolução. Mas um dos postulados é aqueles seres vivos que não se adaptaram, se extinguiram. E isso vale para você em relação à vida bem-sucedida. Se você não se adaptar, isso será pior para você mesmo. Porque não é porque você não é adaptável que Deus vai te brindar e falar o seguinte:
Como eu sei que não consegue se adaptar, eu não vou permitir coisas difíceis acontecerem, porque ele não vai conseguir se adaptar. Você precisa entender que isso é necessário, desenvolver. Então, Paulo era alguém adaptável. Tá? Capacidade de decisão mudou a situação. Eu não posso ser o mesmo Paulo. Eu tenho que me adaptar. Senão, meu mundo vai acabar aqui nessa prisão. Então, ele se adaptou e ele pôde então dizer: olha, eu aprendi o segredo de viver contente. Não é só orar, ler a Bíblia, crer, mas é ser um crente adaptável às circunstâncias que Deus está permitindo em minha vida. Eu resolvi não ser frustrado, nem me revoltar, nem retroceder, mas eu resolvi me adaptar. E ele fala como ele fez isso. No verso 9, ele fala que a decisão foi aqui. Ele fala: olha, eu decidi trabalhar o meu pensamento nessa situação para eu conseguir me adaptar. Quando ele fala o que deveria ocupar o nosso pensamento, fala tudo que é verdadeiro e tal, etc. Então ele não ocupou o pensamento dele com aquilo de ruim que Deus deixou acontecer, mas ele ocupou o pensamento dele com aquilo que iria ser proveitoso para ele conseguir se adaptar. E esse é o segredo para você conseguir ser uma pessoa adaptável. Muda não só a sua leitura, como nós vimos, mas muda a sua forma de pensar. Um dos problemas da sua vida é que você nunca muda a forma de pensar. Passa ano e sai ano e está sempre pensando da mesma forma, mesmo que aconteçam coisas diferentes. Não muda a forma de pensar. Deus trabalhando muito tempo para mudar a forma de pensar e não consegue. Então, eu quero perguntar para você hoje à noite o seguinte: que tipo de situação difícil você está enfrentando? Que tipo de situação ruim Deus permitiu acontecer e tem sido a sua experiência no momento? Tá? O que aconteceu com o apóstolo Paulo poderia ter tido um efeito muito negativo, era o que o diabo gostaria. Mas, por causa da sua saúde emocional, não só o seu entendimento espiritual, ao invés de ter resultados negativos, os resultados foram positivos. O que aconteceu foi ruim, mas o resultado foi bom. Então, eu quero pedir você para ficar em pé e nós vamos orar nesse momento. Mas eu quero te dar uma sugestão. Você fez aquele teste das 5 perguntas? Tá? Você entendeu que... Olha só o que eu vou te falar agora, antes de você orar. Às vezes, o seu maior problema não é falta de espiritualidade, é falta de saúde emocional. Você entendeu? Você é um bom crente. Você ama Jesus. Você crê em toda a Bíblia. Mas você não consegue ter as reações que Paulo teve quando acontecem coisas ruins, porque há um déficit, há uma falta na sua saúde emocional. Alguns são até frustrados com Deus, porque aí buscam mais vigília, mais jejum, mais oração. A questão não é espiritualidade. Você deve ter essas práticas espirituais. Paulo as tinha. Mas fora a vida espiritual consistente, emocionalmente, psicologicamente, Paulo tinha uma saúde emocional invejável. Ele não era duro de matar, mas o diabo olhava para Paulo e falava assim: é duro de derrubar. Porque além da estrutura espiritual que ele tem, essa saúde emocional, mesmo Deus deixando acontecer coisa ruim, ele tem reações boas.
Então, o que você poderia pedir a Deus agora nesse momento de oração? O que você deveria pedir a Deus agora nesse momento de oração? Senhor, talvez a minha saúde emocional precisa de reforço. Amém? A minha saúde emocional, Senhor, quero que ela seja mais consistente. Amém? Porque na sua vida não vai acontecer só coisas boas. Mesmo você amando Jesus e Jesus te amando. E aí, nesta hora, se você sabe que a Bíblia diz que Ele te ama, mas você não tem saúde emocional, você duvida, apesar que a Bíblia diz. E aí afeta a sua vida espiritual. Então, eu quero convidar você que quer que Deus te abençoe nessa área da sua vida, vem aqui à frente, vamos orar. Eu sou o primeiro a chegar aqui no altar, porque eu entendo como esse assunto é tão importante, que não basta eu ser apenas espiritual. Ser espiritual é necessário, mas eu preciso ter a saúde emocional que o apóstolo Paulo tinha. Com Paulo não tinha tempo ruim. Não parava, não retrocedia, avançava, mesmo acontecendo coisa ruim. Fazia a leitura das coisas boas. E aí é que você se torna, como a Bíblia diz, mais do que vencedor. Não é porque coisa ruim não acontece, mas acontece, o diabo olha, caramba, pensei que agora eu ia destruir e não consegui. Então não é só vencedor, é mais do que vencedor. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nem sempre só coisas boas nos acontecem. Às vezes até há períodos em nossa vida que parece que só coisas ruins acontecem. Mas tem a Tua permissão. Quando coisas ruins acontecem em nossa vida e não são fruto de uma vida rebelde, de uma vida pecaminosa, mas estávamos fazendo a Tua vontade, trabalhando a Tua obra, como o apóstolo Paulo, tínhamos uma vida de oração, o nosso temor a Ti era elevado, mas mesmo assim uma coisa ruim o Senhor deixou acontecer. Senhor, eu aprendi nesta noite que além de uma vida espiritual consistente, eu preciso ter uma saúde emocional consistente, para que eu possa ter as atitudes que o apóstolo Paulo teve. Ao invés de ficar entristecido, pensando, é uma injustiça o que Deus deixou acontecer comigo, eu não merecia passar por isso, como é que Deus me ama deixando essa coisa ruim acontecer? Eu tinha tantos projetos, eu queria pregar em tantos lugares. Paulo não teve esse tipo de reações, mas as reações de Paulo foram as reações que o Senhor quer que eu e meu irmão nós tenhamos. Em meio a uma coisa ruim que aconteceu, nós vamos avançar na nossa fé, nós não vamos paralisar, nós não vamos abandonar a nossa missão, nós vamos prosseguir para o alvo, nós vamos ver as coisas boas que Deus está fazendo, apesar de ter permitido uma coisa ruim. Senhor, hoje à noite a nossa oração, Senhor, obrigado pela vida espiritual que nós temos tido, mas nós pedimos que o Senhor toque na nossa vida emocional, para que tenhamos, além da vida espiritual consistente, tenhamos uma vida emocional saudável. Assim nós oramos, tomamos Paulo como nosso exemplo, mas Jesus foi o exemplo de Paulo. E em meio a tantas coisas ruins que Jesus viveu, desprezado pela família, rejeitado pelo seu povo, mas em meio a tantas coisas ruins, ele sempre via a coisa boa, que era o amor do Pai e a presença do Pai com ele. Ele está cumprindo a sua missão, cumprindo o propósito do Pai. Ajuda-nos, Senhor, nós queremos ser melhor do que já somos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar.